Olá, uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço, que Jesus esteja em sua casa, em sua companhia, em companhia de seus familiares. Nós sempre nos encontramos com tanta gente aqui em Uberaba, nas farmácias, nos supermercados, nas padarias, que dizem acompanhar o nosso programa. E certamente acompanham a programação da TV Mundo Maior. O nosso carinho a todos. Nós não sabíamos, de fato, que tanta gente acompanha os nossos programas. Nós estamos aqui sempre falando, lembrando algum ensinamento de Chico Xavier, dando destaque a uma entrevista, a um caso, a uma história, a algum lance biográfico a respeito de Chico Xavier. No ano de 1971, Chico Xavier participou com grande sucesso do chamado programa Pinga Fogo, 2 vezes, no mesmo ano. Foi recorde de audiência do programa. Programa Pinga Fogo, que era dirigido lá pelo Almir Guimarães, creio. E muitas perguntas foram feitas ao Chico pelos entrevistadores, perguntas feitas até também por telefone, pelos telespectadores, e algumas dessas questões foram transformadas em livro. Nesse livro aqui, Chico Xavier, dos hippies aos problemas do mundo, editado pela LAC, Livraria Allan Kardec, Editora. Hoje nós vamos dar destaque a algumas perguntas interessantes. Muita gente nos pergunta, Bacélio, o Chico comia carne? Ainda hoje alguém pergunta, o Chico comia carne? O que você acha? A carne para a mediunidade, o que é médium deve comer carne, o espírita e tal e coisa. Essa pergunta foi feita e perguntaram para ele, alguém que estava no auditório, porque o programa foi ali com auditório, muita gente, o auditório estava super lotado. O nome do perguntador, Nelson Mancuso. Irmão Chico, gostaria que me esclarecesse sobre a alimentação da carne. Assunto dos mais controvertidos. Quando sabemos que, segundo alguns, esse sacrifício dos nossos irmãos inferiores faz parte da evolução dos mesmos. Há muito tempo queria ouvir o esclarecimento do nosso irmão Chico, com a assistência do nosso Emanuel. Então, vejamos, é um assunto velho isto, né? O Chico comia carne ou não comia carne? Ele respondeu, essa questão é uma questão antiga no mundo espiritualista. Nós temos nos apropriado da cooperação compulsória dos animais há muitos milênios. O nosso corpo espiritual está condicionado, em grande maioria de nós outros, à absorção das proteínas do reino animal. Então, se nós estamos ainda subordinados à necessidade de valores proteicos que recebemos da carne, nós não devemos entrar em regimes vegetarianos de um dia para outro, e sim educar o nosso organismo,
para realizarmos essa adaptação. Vejamos, o Chico dizia que nós precisávamos de educar o organismo para realizarmos essa transição. Ou seja, deixarmos o alimento proteico animal, não é? Animal, para transitarmos para o vegetal. Nesse sentido, muitas vezes, continua o Chico, quando a nossa vontade já não mais se dirige para a alimentação com base na carne, ouvir um médico amigo que possa nos aconselhar quanto ao problema de nossa alimentação, para que os nossos problemas de nutrição sejam resolvidos com harmonia e segurança, para não cairmos na perda de memória e em determinados desastres orgânicos por falta de valores proteicos intensivos em nosso campo celular. Quer dizer, muitos ainda necessitam. Muitos, a grande maioria. Claro que nós não vamos comer, como dizia o Chico, né? Como se fôssemos uma fera à mesa, não é? Não vamos comer carne como se fosse uma fera à mesa, mas muitos de nós ainda necessitamos de um pedaço, de um pedacinho, e ele prossegue aqui. Vamos pensar nisto, e muitos de nós precisamos ainda da alimentação com base na carne. Embora essa alimentação tenha para nós um valor de terapêutica. Isso parece uma racionalização em psiquiatria. Parece que nós estamos criando uma desculpa para comer a carne. Mas não é bem isso. A maioria de nós ainda necessita da carne e para dispensarmos esse tipo de concurso dos animais, precisamos tempo para que a nossa reencarnação possa produzir os valores a que somos chamados. Nós todos somos chamados a produzir algo de bem e precisamos saúde, vida saudável, vida robusta. A pecuária ainda é um dos fatores da economia humana. Olha a visão do Chico, não é? Não podemos tratar estes casos com ingenuidade, conquanto os animais nos mereçam o máximo respeito e não devamos criar situações de extermínio desnecessário para eles. Nós precisamos ainda da carne, precisamos de leite, dos laticínios, precisamos de muitos modos da cooperação dos animais, na farmacologia, na nossa vida comum. Por enquanto, não podemos dispensar, mas também não devemos estar como senhores absolutos da natureza. Queremos bife de filé, carne de cabrito, e peixe, e carneiro, tudo de uma vez. Um pedacinho de carne. Então vejamos a ponderação do Chico. Eu mesmo, certa vez, agora uma experiência pessoal, eu mesmo, certa vez, ainda quando muito jovem, eu comecei a frequentar aqui em Uberaba, no Centro Espírita José Horta. Temos um carinho muito grande pelo Centro Espírita José Horta, onde também trabalhamos na evangelização infantil, na distribuição da sopa. Nós começamos a frequentar uma reunião de efeitos físicos. O médium principal, digamos assim, era o José Jorge, um grande médium.
desencarnado recentemente. Através dele manifestava-se o Palminha, o Zé Grosso, Joseph Gleber, às vezes a Sheila e outros espíritos. Reuniões extraordinárias, reuniões de cura, havia tratamento para alguns doentes graves e havia também a recomendação que, pelo menos, a reunião acontecia aos sábados à noite, que pelo menos 2, 3 dias antes do sábado, nós não comêssemos carne, não ingeríssemos carne. E eu, muito jovem, entusiasmado, aquela coisa toda, não é? Ainda pouco sabia da doutrina, pensei comigo assim, já que é para ficar 3 dias sem ingerir carne, eu vou deixar de comer carne completamente. E deixei de comer carne. A minha mãe ficou assustada, não é? Nós não tínhamos muita carne em casa, não tínhamos. Mas eu deixei de comer o que tínhamos, aquela que tinha em casa. Fiquei sem comer carne. Resultado, eu comecei a sentir uma fraqueza física. Eu era muito magro à época e fiquei ainda mais magro e comecei a sentir uma fraqueza física, porque nós não tínhamos opções para substituir a carne, não havia. À época era um arroz, feijão e olha lá. Aí eu fui ao Chico e já estava frequentando o Chico, não é? Mas eu fui conversar com ele e falei, Chico, eu estou sem comer carne. Ele me olhou, eu devia estar assim amarelo, né? Eu devia estar pálido, magro, pálido, amarelo. Ele me olhou, ele falou, não, você não pode. O seu organismo ainda não está preparado. Ele falou, o nosso organismo ainda não está preparado. Você vai fazer o seguinte, você vai chegar em casa e pedir à sua mãe, inclusive, para fazer para você sopa de ossos, porque você não pode ficar, ainda não pode ficar, sem a proteína animal. Agora, claro que nós respeitamos aqueles que já conseguiram se libertar, não é? Agora, certa vez, o Chico, lá em Pedro Leopoldo, essa história está no Lindos Casos de Chico Xavier. Um senhor que fumava bastante, fumava muito, chegou para ele e falou, Chico, você acha que eu devo largar o cigarro? Como é que eu faço deixar de fumar? Eu tenho uma vontade. O que os espíritos dizem? Aí Chico disse a ele, Emmanuel está dizendo aqui que entre fumar e não fumar, o melhor é não fumar. Mas se você pretende fazer coisa pior, continue fumando. O mesmo nós podemos aplicar à carne. Entre comer carne e não comer carne, o melhor, claro, é não comer. Mas se nós pretendemos fazer coisa pior, ou se nós podemos ter a nossa saúde comprometida, vamos continuar comendo de maneira regrada um pedacinho de carne e vamos fazer essa transição. Agora, muita gente quer saber, o Chico comia carne? Olha, eu vou dizer a vocês, algumas vezes, poucas vezes, nós tivemos oportunidade de almoçar com ele. Poucas vezes, na casa de seu Íker Batista e Dona Zilda. Nós tivemos algumas poucas vezes, aos domingos, oportunidade de almoçar com ele. Quando ele se servia, ele colocava sempre um pedacinho de frango. Eles não faziam a carne vermelha.
Nunca vi. Nunca vi a carne vermelha. Ele colocava um pedacinho de frango no prato. Mas eu notava que ele ia comendo e ia deixando o pedacinho de frango para o canto do prato. Ele ia deixando para o canto do prato. E depois, quando eu estava lá, vi eu mesmo, não é? Ele falava assim, já estou satisfeito. Ele devolvia o prato. Então, sinceramente, de minha parte, eu não posso afirmar se ele comia ou se não comia. Às vezes que eu tive a oportunidade de estar com ele almoçando, ele não comia. Se ele comia lá reservadamente, se ele comia alguma vez ou outra, eu não posso dizer. Eu sei que muitas vezes, inclusive, isso faz parte da biografia dele, né? Aquele pedaço de frango que ele colocava no prato, ele pegava um guardanapo e pegava o pedaço de frango no prato, enrolava, vamos supor, aquela coxa de frango num guardanapo e enfiava no bolso do paletó. Isso acontecia até na casa dele. Ele tinha um cozinheiro, muitos anos atrás, uma espécie assim de um governante, um senhor Benedito, que cuidava de tudo na casa dele. Limpava a casa, cozinhava, cuidava do jardim. Um senhor muito bom, muito responsável, que depois foi embora. Ele ficava intrigado, vendo o Chico enrolar aquele pedaço de frango num guardanapo. Ele ficava intrigado com aquilo. E o Chico colocava no bolso do paletó. Agora vejamos, né? Aquele pedaço de frango enrolado no papel, no bolso do paletó. Um dia ele resolveu seguir o Chico. Onde é que o Chico ia com aquele pedaço de frango no bolso do paletó? Ele seguiu o Chico de longe e viu o Chico, depois de algumas quadras, 2, 3 quadras da casa dele, tinha uma mata. E o Chico se embrenhava na mata. E ele seguiu o Chico. E viu que o Chico estava levando aquele pedaço de frango para uma cachorrinha que tinha parido. Estava com os filhotinhos dela na mata. Havia parido na mata. Não sei como é que o Chico descobriu isso. Como é que o Chico ficou sabendo que aquela cachorra tinha parido no meio da mata? Não é? Ele pegava aquela coxa de frango, e não sei se pegava uma ou pegava 2, enrolava no guardanapo, botava no bolso do paletó. Certamente devia sujar o bolso do paletó dele, ele não se importava. Chico não se importava com isso. E foi caminhando, umas 2, 3 quadras. Aquela época era muito pouco habitada, aquela região, a região do Parque das Américas, era muito pouco habitada. Ele entrou assim numa matinha, numa mata, e o Benedito viu que ele estava levando aquela coxa de frango para uma cachorrinha que tinha parido lá no meio da mata e estava amamentando vários filhotinhos. Assim era Chico Xavier. Pouca gente sabe desses lances, não é? E nós ficamos assim até pensando em algumas pessoas que dizem conhecer o Chico Xavier, a vida de Chico Xavier. Essas pessoas nem arranham, não sabem nada, chegam até a criticar o Chico. Nós não sabemos que espírito foi esse. Sem dúvida alguma, para nós, depois de Jesus Cristo,
Chico Xavier foi um dos maiores que já pisou sobre a terra. Um dos maiores. Não vou dizer que tenha sido depois de Jesus o maior, não vou dizer, mas foi um dos maiores, sem dúvida alguma. E nós devemos agradecer muito por termos sido contemporâneos dele e por ele ter nos deixado aqui uma riqueza de mais de 500 livros e exemplos extraordinários para nós seguirmos, não é? Agora, de vez em quando, um que pensa que é intelectual assoma a tribuna e começa a falar do que não sabe, falar do que não entende, falar do que está na sua cabeça, né? Mais adiante, há uma pergunta interessante. Essa pergunta foi feita pelo ator Anselmo Duarte. Vocês se lembram do Anselmo Duarte? Eu acho que ele trabalhou numa novela muito famosa, né? Uma novela muito famosa que tinha a Mamãe Dolores, né? Anselmo Duarte. Ele perguntou ao Chico: ao nosso caro irmão Chico Xavier, é para mim uma honra poder dirigir a palavra a você e fazer uma pergunta que tenho a impressão que seria uma pergunta que muita gente gostaria de fazer. O que pensa você como analisa os chamados milagres da Igreja Católica? Ou seja, o aparecimento, a aparição de Nossa Senhora, Mãe de Cristo, em Lourdes, em Fátima. E no caso de tratar-se de uma materialização espiritual, queria saber se em algumas oportunidades os chamados santos da Igreja Católica têm deixado mensagens através da religião espírita. Olha que pergunta curiosa, né? Chico respondeu: nós nos sentimos muito honrados com a pergunta do nosso grande líder de arte no Brasil, que é o nosso querido e festejado Anselmo Duarte. Em nossa infância e na primeira juventude, frequentamos a Igreja Católica com o mesmo respeito com que nos dirigimos hoje a uma reunião espírita cristã. E sempre sentimos, reconhecemos, dentro da Igreja Católica, prodígios de espiritualidade inimagináveis. Muitas vezes, principalmente nas missas da manhã, quando era possível, a comunhão de vibrações espirituais de todos os crentes numa só faixa de espiritualidade e de fé em Jesus. Tivemos oportunidade de ver espíritos santificados que abençoavam as hóstias e elas se transformavam como se fossem flores de luz, que o sacerdote oferecia na mesa da comunhão. Vejamos, a resposta é uma resposta longa, está neste livro, Chico Xavier, dos hips aos problemas do mundo, mas ele diz aqui que esses fenômenos todos, a aparição de Nossa Senhora em Lourdes e Fátima, são fenômenos legítimos, perfeitamente, e que podem perfeitamente ter acontecido e continuar acontecendo. Bem, o nosso abraço, muita paz e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.